Paz, pastor. A palavra é com o senhor. Amém. Graça e paz, amados, amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite que Deus nos dá o privilégio, né, de estarmos reunidos, de estarmos juntos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar nossos amados, nossas amadas, para uma leitura no livro de Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1, versículo do 40 ao 45. Vou fazer uma breve leitura aqui, para a glória do Senhor Jesus. Os irmãos que puderem, acompanhem na palavra, senão prestem atenção na leitura, para a glória de Deus. A palavra diz assim: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Amém, Jesus. Graças a Deus. A gente vê aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, uma das coisas assim impressionantes da maravilha da fé. E eu vou até usar um gancho que o nosso amado Luciano pregou na terça-feira, palavra maravilhosa, e eu vou usar um gancho do que ele falou sobre ação e reação, né? Porque assim, a lepra era uma das doenças mais assim temíveis no primeiro século, né? Porque além dela causar uma desfiguração física, ela trazia o isolamento social devido ao temor de contágio. Quer dizer, as pessoas, por medo de serem contaminadas pela lepra, elas fugiam do portador dessa doença, né? Então, ela provocava o que a gente está vivendo hoje, né? Esse isolamento social, né? Hoje nós estamos vivendo isso na prática. Nós não tínhamos ideia do que era o isolamento social e hoje todas as nações do mundo aprenderam na prática o que é isolamento social. E lá naquele tempo, a lepra era uma das doenças que provocava isso, né? E quando a gente fala em lepra, a gente não pode imaginar apenas no mal de Hansen, né? A hanseníase, mas a psoríase também era tido como lepra, a escabiose, né? Outras doenças do câncer de pele, todas essas doenças eram tidas como lepra, né? Elas são consideradas como lepra, micoses, pústulas, né? Que são manchas com pus, manchas lustrosas. E quando a gente vai lá em Levítico, no capítulo 13 e 14, há uma vasta declaração de que é doença, que era doença da pele e os procedimentos que as pessoas teriam que ter. E uma das coisas assim bem difíceis, assim, o sacerdote ia, examinava a praga, quer dizer, alguém que era tido como doente, ele era levado ao sacerdote, o sacerdote examinava a praga na pele, e se o pelo na praga, quer dizer, qualquer pelo que a pessoa tivesse, se aquele pelo tivesse tornado branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele, na sua carne, quer dizer, se houvesse um afundamento, né, na carne, era tido como lepra e praga. O sacerdote examinava, né, e declarava aquela pessoa, se estivesse nessa condição, como imunda. E imunda, a imundícia, ela é um símbolo do pecado, irmãos. Então, aquela pessoa era tida como uma pessoa que a gente não devia estar perto dela, uma pessoa que era imunda, que ela trazia em si coisas ruins, né?
Então, era uma coisa ruim. Quer dizer, aí, ainda em Levíticos, né, no capítulo 13, fala assim que se as vestes desse leproso, ela tinha que ser rasgada, né? E os cabelos daquele homem ou de uma mulher que fosse considerado leproso, eles tinham que ser cabelos desgrenhados, quer dizer, um cabelo sem nenhum corte, um cabelo desgrenhado, que hoje aí a nossa juventude usa bastante, né? Naquele tempo, esse tipo de cabelo era considerado cabelo de uma pessoa leprosa, né? E ele não podia cobrir com bigode, ele não podia usar bigode, e na parte inferior do rosto, né, ele não podia usar nada, e ele tinha que clamar, ele mesmo clamar, imundo, imundo. Então, esse era um peso assim muito forte, né, irmãos? A pessoa, além de ter a doença, ela tinha que sair declarando que ela era imunda. E assim, o mundo, a religião, né, sempre colocou um peso muito grande nas pessoas. Por isso, assim, a verdade de Cristo liberta. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muito peso as pessoas carregaram, muito peso eu já carreguei, muito peso certamente você já carregou, imposto por religião, imposto por ordenança humana, imposto por capricho humano, imposto porque a pessoa gosta daquilo, colocado como eu gosto assim, tem que ser feito assim, mas não há um fundamento bíblico, né? Não há muitas vezes nenhum valor aquilo para Deus. E a gente precisa entender isso. E quando Jesus vem, Jesus ele desmascara todo esse ritual, né? Toda essa situação ritualista da lei judaica e todo aquilo que carregava um peso enorme na pessoa. A pessoa tinha que ter uma série de ritual, uma série de coisas, porque se ele desobedecesse em um daqueles pontos, todos os outros ele seria considerado desobediente. Então era um peso assim difícil de carregar. Para que nós tenhamos ideia, só Jesus obedeceu toda a lei, com exceção a Jesus, mas nenhum homem obedeceu toda a lei. Jesus obedeceu, ele cumpriu toda a lei judaica, né? E como homem, a gente precisa glorificá-lo por isso. E então, quando esse homem se aproxima de Jesus, ele tem uma ação, e é isso que eu queria glorificar a Deus. E ele tem uma ação porque o fato de eu cruzar com um leproso, se porventura eu cruzasse com um leproso na rua, eu não seria considerado imundo. Mas se eu parasse para conversar com aquele leproso, eu seria considerado imundo. Mas Jesus é a vida, Jesus é a saúde, Jesus é o poder, Jesus é a autoridade, Jesus é a salvação, Jesus é aquele que tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Ele é Senhor eternamente. E ele para, louvado seja Deus, para ouvir aquele leproso. Ele não olha a condição de imundícia daquele homem, mas ele olha para aquele homem como um ser humano, como alguém que precisava de uma bênção, e Jesus estava ali e poderoso para abençoar. E a aproximação deste homem já é maravilhosa, né? Ele já chega dizendo para Jesus, aqui a gente leu, né? Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos. Ele dobra os joelhos e suplica-lhe: se for da tua vontade, tens o poder. Ele não declarou, eu acho que tu tens. Ele já declarou, tu tens o poder. A ação da fé provoca em Deus algo que vai reverter em vitória na tua vida. Sempre que nós nos aproximarmos de Deus com fé, algo de bênção vai acontecer na nossa vida. E esta foi a ação deste homem. E a ação desta fé provocou em Jesus a reação de cura, de libertação. Jesus diz: eu quero. Se tu quiseres, tu podes me curar. Ele diz: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz: imediatamente aquele homem ficou limpo, a sua pele tornou-se pura. Louvado seja Deus. Aquela doença que trazia sobre ele um peso violento, um peso enorme, que o levava a ser como um morto-vivo.
Nós podemos considerar que alguém naquele tempo que tivesse a lepra, ele era um morto-vivo. Jesus tira dele essa condição de morto-vivo e faz com que ele viva as bênçãos de uma fé verdadeira no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes, igreja, muitas vezes, irmãos, muitas vezes você que está aqui participando da nossa live, você que está nos honrando, você que tem glorificado a Deus com a tua presença, com a tua participação. Eu quero declarar a você que em muitas situações também a gente passa por pesos que são colocados em nossas vidas, pesos que são colocados sobre a nossa condição, porque se você fizer isso, você é assim, se você andar assim, você é assim, se você falar isso, você é assim. E quantas coisas são colocadas, mas eu quero declarar que Jesus tem a vitória que nós necessitamos, que em Jesus Cristo nós temos a libertação de todo o jugo humano. Em Jesus Cristo nós temos a libertação de todo o jugo da carne. Em Jesus Cristo nós temos a libertação de todo o jugo que quiserem colocar sobre você. Maior é Deus e Deus está na sua vida. Maior é Deus e Deus está conosco. Maior é Deus e Ele é aquele a quem nós temos obedecido, aquele a quem nós temos cultuado, aquele a quem nós temos adorado, aquele a quem nós temos debruçado sobre a palavra dele e dito: a tua palavra é a verdade, Senhor. E a verdade é a que traz vitória sobre a nossa vida. E é isso que nós precisamos crer, porque toda essa situação que pesava sobre aquele homem, todo esse jugo religioso, todo esse jugo humano, todo esse jugo imposto por leis e ensinamentos que não levavam as pessoas a Deus, pelo contrário, afastavam as pessoas de Deus. E quantas coisas hoje estão afastando os homens de Deus? Porque são caprichos humanos, são caprichos de homens que se dizem líderes, que se dizem responsáveis pelo rebanho, que colocam pesos difíceis de serem carregados. E o que nós precisamos é andar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa fé simples, nessa fé verdadeira. A Bíblia diz: estendeu Jesus a mão sobre ele. Jesus não só parou, Jesus não ficou contaminado, Jesus não ficou imundo. Por quê? Porque aquilo que a palavra de Deus diz lá em Tiago 2, versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfou sobre a condenação dos homens naquele homem. Porque aqueles homens consideravam ele imundo. Mas quando Jesus vem, a misericórdia de Jesus desce sobre aquela vida. Ele recebe a ação da reação. A reação foi: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E a ação foi: eu quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo e ele não era mais, ninguém podia considerá-lo mais imundo, ninguém podia considerá-lo mais um homem afastado. Ele não precisava mais viver nenhuma situação de um isolamento, nem social, nem religioso, não importa. Mas, meu irmão, qualquer isolamento que estão colocando, nos impondo, Jesus tem poder de reverter essa situação na nossa vida. Porque eu quero declarar ainda, da glória de Deus, apenas 2 versículos para a gente encerrar. A Bíblia diz assim: na verdade vos digo, Lucas 4, 25 ao 27, está escrito assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo em que o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. E a nenhuma delas foi enviada, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Foi enviado Elias. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, sírio. Irmãos, não é para quem quer, é para quem crê. É para quem crê. Não adianta só querer, a gente precisa crer. Porque só de querer não vai resolver nada. Eu quero e você ficar parado aí. Não, você precisa ter uma ação. E a ação se chama fé. A ação que vai levar você à vitória chama-se fé. E nós precisamos dessa fé incondicional, dessa fé em todo tempo. E ainda em Mateus 12, no 41 e 42, está escrito assim: ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas.
A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que os ninivitas, maior do que a rainha do sul que se levantou para ver a sabedoria de Salomão e caminhou, andou 2.000 quilômetros para ver a sabedoria de Salomão, e ela ficou maravilhada. Mas maior do que todos eles é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o meu Deus e o teu Deus. Ele está aqui nesta noite. Daqui a pouco, quando começarmos a fazer oração, ele vai se inclinar para ouvir a nossa oração. Ele vai mandar anjos levar vitórias onde nós estamos pedindo, onde nós estamos clamando. Virão anjos do Senhor trazendo bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho, sobre a tua família. Virá respostas de Deus nesta noite, porque aqui está, e nós estamos diante daquele que é maior do que todos, que é maior do que tudo. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o meu Deus e é o teu Deus. Creia, confie, espere nele, confia nele, e ele tudo fará na tua vida. E é isso que eu quero deixar em fé declarado aqui nesta noite. Confia no Senhor. Nesta noite, vamos diante do Senhor com uma ação. E essa ação chama-se fé. E virá sobre a tua vida uma reação. O Luciano pregou na terça-feira. Toda ação provoca uma reação. E aí a gente está vendo uma ação provocou uma reação. Uma ação de fé provocou uma reação de cura. Uma ação de fé sua hoje provocará